Neste Bitalk vamos falar com o Rui Miguel Nabeiro, CEO da Delta, uma marca de renome nacional que quer estar no top 10 de empresas internacionais de café. Como é que se agarra num legado destes e se faz crescer o grupo Nabeiro? Vamos também descobrir qual é a diferença entre arábica e robusta. Conseguem manter essa cultura? A prioridade era muito clara para todos e hoje continua a ser. O que é que foi isto? Foi estratégico? Também tinha os seus truques e a forma como fazia esta gestão de forma muito inteligente. Qual é a dificuldade, Rui, de realmente conseguir implementar estas coisas? Depois há o outro lado, que é o mundo não é só a Europa. Que de outra forma os políticos conseguem forçar estas alterações noutros continentes? Quais são os passos que tu vais dar que permitam que isso continue a haver essa percepção sobre a marca? Onde é que está o desafio? Onde é que está aquilo que falta fazer e que tu queres fazer o push a seguir? Isto é o nosso desafio, é o sonho que temos, que o construímos ainda ao lado do meu avô, porque eu fui repetindo isto. A Delta é uma das marcas com um nome mais forte portuguesas, não é? Reconhecida. Qualquer português reconhece a marca Delta. Mas, curiosamente, a minha maior curiosidade, tem a ver com o próprio grupo Nabeiro. Daí a E bocado como a é que piada. se salta, não é? Da questão de ser a Delta, ser uma marca de cafés, a querer criar um grupo que não é só café, que é muitas mais coisas, não é? E tão ligada a toda esta empresa com uma história tão grande como tem a Delta, como tem o grupo Nabeiro. Como é que se faz este passo? Quais são os desafios que tu sentes? O que é que te excita neste movimento? E porquê fazê-lo? Está bem, bora, vamos É falar uma sobre pergunta isso. super aberta, que é para tu estares à vontade para responder. A Delta é a origem de tudo, não é? E eu Como acho Deus. que é verdade, praticamente, é verdade. Mas para nós na verdade, é o nosso Deus. Ahm, e o meu avô, enfim, eu acho que ele soube muito cedo da importância que era construir uma marca. E eu costumo dizer isto muitas vezes, que infelizmente em Portugal acho que nos falta isso, faltam-nos mais marcas. Marcas com relevo, com dimensão. Tivemos o Carlos Coelho aí sentado a dizer exatamente isso Foi, durante 1h30. Eu só estou a começar agora, não sabes se não vou dar 1h30 a dizer isso. Mas de facto eu acho que ele foi, nesse sentido, e de todas as coisas que ele fez visionárias, acho que esta foi aquela que foi a que garantiu a sustentabilidade do modelo de negócio no longo prazo, porque as marcas são, no fundo, aquele contrato entre o cliente ou o consumidor e a empresa de uma garantia de qualidade, seja de produto, seja de serviço, do que for. Portanto, eu acho que desde muito cedo que o meu avô soube isso. Mas soube fazê-lo, de facto, muito bem, também com a ajuda do Carlos Coelho, que a seu tempo o ajudou, a construir uma marca que hoje em Portugal tem uma dimensão, de facto, extraordinária. Rui, mas tu tinhas essa percepção quando eras mais novo e tinhas as conversas com o teu avô, tu tinhas essa percepção da força que ele falava sobre isso? Ou isso é uma coisa que tu aprendeste mais à frente depois de estar na empresa e ver É a um bocado um cultura? misto das duas. Eu sentia muito que o meu avô, quer dizer, desde cedo que toda a gente da Delta leva um pin aqui, não é? Todas as pessoas que trabalham na Delta têm o pinzinho. Sim, isso já E dá uma isto indicação, já não é? logo ali, eu acho que coloca ao nível na importância que é fazer parte quase da comunidade Delta. Os clientes muitas vezes pedem-nos o PIN e nós damos o PIN. Ou seja, já de facto vai para lá do colaborador da empresa. O dono de um café e de um restaurante que tem Delta, eu acho que hoje tem orgulho em dizer aos seus clientes que tem Delta. Eu acho que o meu avô fez este movimento muito bem. Obviamente que eu me fui apercebendo disso e do trabalho que era feito. Também acho que, enfim, há 30 anos atrás a marca não tinha a projeção ainda que hoje tem. Hoje, de facto, atingimos um patamar de excelência em todos os níveis, em todas as avaliações. A marca Delta acaba por ser aquela que vem sempre muito bem avaliada, o que coloca um peso de responsabilidade muito grande para nós que hoje aqui estamos. E, portanto, a marca e a força que ela tem supera o grupo empresarial que nós temos. Daí hoje temos criado uma nova marca
que queremos que se estenda um bocadinho, uma marca de distribuição que se estenda um bocadinho às outras categorias em que nós trabalhamos. Nós hoje, na verdade, já temos águas, nós adquirimos as águas do Alardo, investimos em startups, uma delas de gelados, portanto temos gelados. A Sui. Temos, por exemplo, a marca Campo, que é produtos ali da terra, que é a azeitona, o tremoço, os picles, os vinhos, enfim, temos várias categorias de produto que não faz sentido levar o logo da Delta Cafés, que é uma marca de cafés. Portanto, criámos uma marca chamada Delta House, que é a casa, no fundo, das nossas marcas. Mas o grupo empresarial hoje vai para além de só cafés, como eu vos estava aqui a dizer. E, portanto, não é muito fácil fazer até esta transição de criarmos agora esta marca um bocadinho para ser umbrella de tudo isto na área de food, mas depois temos, por exemplo, um hotel em Campo Maior, temos o agroturismo, enfim, temos negócio automóvel, que não são negócios que tenham uma relevância e um peso muito grande. Mas eles apareceram um bocadinho por inerência da necessidade. De facto, o facto de estarmos ali em Campo Maior quer dizer que estamos um bocadinho desterrados de um conjunto de serviços também que eram necessários para o nosso negócio, e temos uma frota muito grande, e o meu avô achou que era boa ideia montar uma empresa para gerir a frota e reparar os carros e comprar carros ao melhor preço. Até a distribuição de seguros também temos, mas tudo um bocadinho negócios que nasceram para suporte ao negócio principal no Alentejo. Mas então, portanto, estes negócios é o que faz parte... É um ecossistema, vivem sobretudo no ecossistema. De facto, não foram negócios que apareceram para vender individualmente. Na área alimentar, sim. Na área alimentar são negócios com plano de negócios próprio de crescimento. Estes outros apareceram para dar apoio ao negócio principal. Eu acho curioso, Rui, porque eu cheguei a conhecer o teu avô, cheguei a estar reunido com ele. De facto, era uma pessoa que emanava uma energia muito forte, não é? E fico sempre com aquela questão que é, tu há bocado disseste que ele soube trabalhar bem a marca. Ele não era uma pessoa, ou seja, era uma pessoa muito simples, não é? Uma pessoa simples do campo, aliás, do campo mesmo, não é? Campo Maior. Literal, neste caso. Exatamente. Pronto, teve um percurso de vida que é mais conhecido. Como é que ele dá o salto? Ou seja, ele dava muitos saltos, não é? Mas era um salto para o lado da fronteira. Mas como é que uma pessoa com a experiência dele, que era uma experiência local, ele faz uma coisa que para mim é extraordinária, que é ele tira partido do facto de estar numa terra pequena para torná-lo forte. Ou seja, ele acaba por... ele podia fazer daquilo que poderia ser um ponto fraco, um ponto forte. Exatamente, ele podia querer sair de lá, porque era um sítio pequeno, não é? Portanto, sair lá para ir para um local, para Lisboa, ou seja, para onde for, e construir a marca a partir daí. Mas não, ele constrói uma cumplicidade com a comunidade local, não é? Que é extraordinária. Portanto, dar emprego a toda a gente, cuidar das pessoas, não é? E mesmo isso que estás a dizer dos negócios que foram aparecendo paralelos, ou que foram aparecendo em torno, diremos assim, da Delta, como estavas a dizer, saíam de necessidades da própria empresa. Mas, pelos vistos, saíam de necessidades da própria comunidade, não é? Que já se confunde um bocado. Campo Maior confunde-se com a Delta, não é? Sim, diria que sim. Bastante. Não é? Portanto, eu acho que mesmo aquilo que estavas a dizer, pôr o pino ao peito e tal, tem a ver com essa... fazer parte... A capacidade de construir uma comunidade, não é? Fazer parte de um determinado sentido. Em que as pessoas se sentem bem. Sim, sem dúvida. Eu acho que depois isso é capaz de estar o segredo da Delta, não é? Porque seguramente, porque isso depois extrapola um bocadinho o que é Campo Maior, não é? Porque quando eu digo o pino ao peito é aqui em Lisboa ou no Porto, onde temos também uma comunidade forte, ou em Coimbra, onde quer que seja, não é? Portanto, de facto, depois cria-se muito isso. Obviamente que Campo Maior é o polo agregador central e diferenciador. Eu, por acaso, digo muito que tenho a certeza de que a força que temos porque estamos em Campo Maior e porque nascemos ali.
Eu acho Não seria a mesma coisa se tivesse acontecido isso é tudo que é isto fora extraordinário, não é? do Porque vem de uma interior. comunidade, não é, Rui? Claro. Ou seja, a aposta foi na comunidade. E o why, que nós falamos muito do why, não é? Porquê? O porquê. Porquê estar a fazer isso? Estava associado o bem-estar da comunidade ao sucesso da Da Delta, empresa, claro. não é? Foi sempre isso que foi acontecendo. Obviamente em fases muito diferentes, não é? Estamos numa fase em que, como todas as startups e as empresas pequenas, o que importa é crescer e fazer acelerar depressa o negócio. E diria que essa foi a fase em que o meu avô, já na altura com o meu pai também, vieram para Lisboa e abriram no Porto, e porque sabiam perfeitamente que os clientes estavam aqui, por mais que a produção estivesse em Campo Maior, o negócio está onde estão os clientes, não é? Não há como não fazer as coisas dessa forma, portanto, abrir polos um bocadinho por todo lado. Nós temos hoje 21 em Portugal, que fez muita diferença e aproximou. A palavra que nós mais usamos é proximidade. É proximidade com os colaboradores, na comunidade local, mas depois proximidade com os clientes. Portanto, nós queremos estar onde estão os nossos clientes, porque sabemos que é assim que os podemos servir da melhor O que é que maneira. isso significa mesmo? Porque isso é um Significa bocado conhecer clichê, as pessoas. Não, toda a gente não. quer dizer, né? Mas vocês Sim, fazem mesmo. mas significa conhecer realmente as pessoas, porque na verdade é muito desafiante, porque o que nós estamos a dizer é que aquilo que é a cultura que o meu avô tinha, não é? E que passou para todos nós, portanto, não passou só para mim, passou para todos os colaboradores, é o cliente em primeiro lugar. E isto nunca houve dúvida absolutamente nenhuma, por mais que todos falemos muito da comunidade local de Campo Maior, quer dizer, o meu avô tinha muito claro que a prioridade número 1 dele eram os clientes. E eu cresci nesse ambiente em que nós família, estávamos 22 fins de semana seguidos com 500 clientes em Campo Maior a recebê-lo. Vamos contar quantos fins de semana tem o ano, portanto era metade do ano, era passado fins de semana, e eu lembro-me miúdo ia para lá, passar os fins de semana, e os fins de semana era passado com clientes. Portanto, eu habituei-me a conviver com os clientes da Delta. Explica lá, o que é que eles iam lá Fazíamos, iam logo da sexta, tinham um jantar e depois, basicamente, visitavam a fábrica no sábado. Depois iam visitar também na zona de Campo Maior, fazer várias visitas, tinham almoço, tinham convívio, tinha o meu tio que era o Bastinhas que toreava à tarde, portanto tinha ali um momento de lazer. Isto, portanto, há 20 anos atrás já o meu avô fazia estas iniciativas e depois no domingo ainda havia um almoço e depois cada um ia para a sua casa. Mas, portanto, isto eram 22 fins de semana a receber 500 clientes, primeiro 500 de Lisboa, depois do Porto, depois de Braga, depois do Algarve, enfim, iam ali passando. Estamos a falar de clientes da redistribuição. Os clientes, os donos dos cafés e dos restaurantes, que no fundo era o nosso negócio nessa altura. Hoje é que já demos um salto também para supermercados e, portanto, para estar mais próximos, para online, próximos do consumidor. Mas naquela altura os nossos clientes eram os donos dos cafés e dos restaurantes. E isso fez, isto para dizer, voltando ao ponto de partida, a prioridade era muito clara para todos e hoje continua a ser. Quer dizer, só há empresas se houver clientes para as empresas, porque se não houver fonte de receitas, as empresas não são sustentáveis, não é? E, portanto, isto sempre foi muito claro. E esta era a prioridade número 1 dos colaboradores todos, que é foco no cliente. E isto para falar da proximidade. Porque quando havia estes convívios, os colaboradores todos desse local vinham também. Portanto, todos os vendedores, todos. E, portanto, esta cultura de proximidade e conhecer realmente o cliente eu diria que é a nossa chave e é aquilo que nós temos a obrigação de manter. Tal como o Rui, nós também queremos receber o teu feedback. Vai às nossas redes sociais e escreve-nos. Colocar o nosso vendedor, porque hoje falamos muito em inteligência artificial e naquilo que aí vem, no papel do ser humano. O papel do ser humano para nós e dos nossos vendedores será sempre o mesmo, que é a relação com os nossos clientes, de proximidade, de antecipar as necessidades, de o conhecer, de falar de futebol se for preciso quando ele lá vai. Não vai lá para tirar uma encomenda, vai lá para haver uma relação pessoal com as pessoas e saberem que a empresa está cá
que somos humanos e que compreendemos as dificuldades dele quando é preciso. Quer dizer, eu lembro no Covid o meu avô pegou no telefone e ligou para aqueles clientes que ele conhece a dizer: olha, se precisar de alguma coisa, nós estamos cá. E isto é proximidade, não é? Portanto, todos depois mimetizamos a partir daí esta postura, e hoje a responsabilidade que temos todos na Delta é de perpetuar esta forma de estar, desta proximidade. Portanto, não sei se respondi à pergunta, Sim, mas sim, eu eu acho percebo. que o exemplo é este, é percebermos que todos temos um papel na relação com os nossos clientes e que é isso que faz a diferença, não é? E é isso que faz uma comunidade, porque também sabem que do lado de cá eu recebo reclamações de clientes, portanto, sem problema nenhum. Hoje em dia é mais pelo Instagram e pelo Facebook, mas quando recebo, tento esclarecer o que é que se passa e perceber. Portanto, há aqui vias de comunicação sempre abertas e não tem que haver melindres por isso. Estamos cá para resolver os Mas problemas esse e é que é trabalhar um juntos. desafio, não é? À medida que o grupo vai escalando, vai ficando cada vez maior, abarcando mais áreas, não é? Manter essa proximidade torna-se cada vez mais difícil. Se tu hoje fosses convidar 500 clientes, já precisavas É mais de difícil mais hoje. anos para conseguir metê-los lá todos, não é? E portanto, vai escalando, o desafio vai sendo maior. Vocês conseguem manter Vai. essa cultura? Ou a Mas forma como o por fazem isso é está a que eu mudar? estava a falar, por isso é que eu estava a falar da importância dos vendedores, não é? Porque essa cultura, em primeiro lugar, tem que estar dentro de casa. É uma cultura dentro dos colaboradores, dentro das equipas, Certo. de proximidade para com os clientes. É óbvio que eu não vou conseguir conhecer todos os clientes, como o meu avô não conhecia. Portanto, aquela coisa de que ele conhecia os clientes todos e os colaboradores. É ótimo quando há estes mitos e são fantásticos e conseguimos trabalhar para os perpetuarmos e para que nunca caiam. Mas pronto, ele também tinha os seus truques e a forma como fazia esta gestão de forma muito inteligente. E portanto, nós temos que o saber fazer. E o que saber fazer, a diferença está obviamente no acesso à informação, que hoje temos muito mais, mas também trabalharmos muito este lado dos colaboradores de estabelecerem uma relação de qualidade com os clientes. E isso nós fazemos Eu só bastante. tenho aqui uma curiosidade: tu, quando terminaste a tua licenciatura, andaste a passear para ir pelo mundo, Uhum. É verdade. na Corpo Café, em Itália, não é? No Vietnã, Curiosamente, no por sítios de café. Brasília, em Itália, Coincidência. A Falo coincidência. Café Talvez na não. Suíça, tem tudo a ver com café, não é? Sim. O que é que foi isto? Foi estratégico? Foi, Foi a opção eu cheguei tua, a foi do teu Camaior, avô? eu Mas licenciei-me foi e decisão eu tua ou morava, foi do teu avô? foi do meu avô, era isso Ok. que eu ia dizer. Eu cheguei a Camaior e ele apresentou-me um programa e disse-me: olha, tu vais fazer isto. Agora vais Portanto, vais, viajar. exato, portanto Vais mandou-me para espiar os Madrid. outros. Não, na verdade, não, o ponto dele, e ainda bem que o fez, porque acho que depois, quando começamos a estar envolvidos no dia a dia, é muito difícil parar e andar e fazer isto. E eu tive essa sorte de ele perspectivar as coisas desta maneira, que foi, tu agora vais conhecer muito, conheces muito bem o nosso negócio já, porque Já vais aos conhecias na convívios, altura? já conhecia, não? Pois, já, Claro. já fazia trabalhos da escola, ia aos fins de semana para lá e estava com os clientes, eu percebia um bocadinho aquilo que era a base, esta que eu vos estive a dizer, da relação com o cliente e aquilo que era o importante no nosso negócio. E ele disse-me: pois agora já sabes alguma coisa disto, mas antes de começares a saber mais, quero que saibas do que é que está montado o nosso negócio, que é muito grande. Porque o mundo do café verde e a indústria, que não é uma indústria, é uma produção agrícola, tem uma dimensão e uma escala que se calhar nós, como meros consumidores, não temos a noção, não é? Porque desde o pequeno agricultor ao grande agricultor, à forma depois de tratamento, de recolha do café, o embalamento desse café que vem para cá, toda a logística, a formação do preço do café e como se paga o café e essa commodity, que não passa de uma commodity nessa fase, é interessante perceber e, portanto, eu se calhar hoje não sabia, como sei, sobre o que está montando o nosso negócio, se não fosse essa oportunidade. Eu fui para Madrid, foi logo o primeiro sítio, para uma trader. E a trader o que faz é Comprar e vender. ligar os torrefatores, quem torra o café, aos agricultores. Portanto, ele faz aqui a ponte e vende café de uns e de outros e fica com uma comissão no meio. E eu estive lá a perceber, enfim, como é que é cotado o café em bolsa, como é que se forma o preço depois para cada um dos negócios,
a perceber também de termos logísticos marítimos e os Incoterms para se vender, enfim, tudo o que se coloca nos barcos. E foi muito bom, foi uma oportunidade ótima. E depois eles convidaram-me, porque isso não estava ainda no programa, para ir ao Vietnã comprar, portanto, ir ver os agricultores, que foi ótimo. Foi uma oportunidade incrível que eu tive, porque foi na altura da colheita, e era quando o diretor ia e disse-me: porque é que não vens ao Vietnã ver como é que nós nos relacionamos com os agricultores? E foi incrível, enfim. Já agora satisfaz-me aqui uma curiosidade, que é o seguinte. Eu ouvi dizer que a produção de café pode ser limpa, de alguma forma, ou pode ser muito poluente, que é a questão do café lavado, não é? Ou seja, o café tem um processo em que ele é lavado, Sim. ou tem um processo em que ele é simplesmente seco ao sol, leva mais tempo, mas que não tem impacto ecológico. Isso é assim? Enfim, é relativo, enfim, tudo o que nós hoje fazemos tem Claro, impacto. algum impacto Quando tem, estamos sim. a falar do o processo de lavagem do café, é isso mesmo, é um processo de lavagem, é água. Portanto, o Mas café a é colocado água em que sobra Cuba depois parece que é altamente venenosa, não é? Portanto, ou seja, fica muito... por causa do destrói processo de tudo. fermentação. Mas, enfim, Certo. depois existem as etapas que normalmente nestes centros de tratamento acabam por tratar essas águas, ou deveria ser assim. E hoje, enfim, mesmo os pequenos agricultores acabam por se juntar em cooperativas para poder fazer esse tratamento. No Brasil, genericamente, o que há é café no método natural, que é ao sol. Como nós vemos nas novelas, não é? O café é colocado ao sol e depois é tirada a cascarilha, porque o café é um fruto e o que nós consumimos é o bago que lá está, é a semente do fruto. Portanto, é que secar o fruto e tirar a semente lá de dentro. E pode ser feito ao sol ou através de um processo de fermentação em água que depois tira essa polpa e fica só o grão. O processo de fermentação em água é muito mais valioso, ou seja, o café que se paga, o preço que se paga por esse café é muito superior ao processo O que é natural. estranho. Não é estranho, ele, em porque o termos sabor tem muito mais qualidade. Acaba por ter um sabor muito mais frutado, muito mais natural, acaba por ter um sabor melhor o café que vem no processo natural. Sobretudo são tem cafés natural, arábicas. mas o natural é mais que é caro. o processo lavado, desculpe. Ok. Porque isso só acontece nos arábicas. Nos robustas não se lava, Então é não se lava África. café. Não, é sobretudo América Central. Portanto, esse Ok. processo de lavagem acontece muito nos cafés da América Central, que são os cafés de facto mais caros do mundo, são esses. Uhum. Porquê que são os cafés mais caros do mundo? Porque são cafés que são plantados em altitude e quanto mais alto, mais aromático e saboroso o café vai ficar, e depois sofrem este processo de lavagem que lhes dá um sabor de facto muito diferente do resto dos cafés. Portanto, nós temos a plantação do café, depois tens a recolha do Recolha do fruto. café, claro, e foi tudo trabalhar o isso, era isso que eu fruto. dizia. Isto, de facto, é um processo enorme que está aqui. É para a É a malta recolha do perceber. fruto, Eu também não sou grande expert nisso, mas já mas estás a ir bem, mas estás a a ir bem. árvore que dá o café, portanto tens o fruto do café, depois tens que trabalhar isso para tirar o bago, que é aquele bago que a gente Exatamente. vê, mas depois Vermelho. ainda é preciso torrá-lo, Pois é não é? preciso. Sim, Antes de não, Mas ainda é e fazer o preciso café. Mas ele tirar aí conserva-se ainda durante muito tempo, não é? Ou seja, pode-se que seja conservar. dentro de uma película, ainda aguenta bastante tempo. Depois nós compramos esse café, é esse que nós Tu compramos. chamaste Verão. café verde. Verde, ele vem a que verde, não ele está é verde. torrado. E o nosso processo industrial é torrá-lo, cozinhá-lo, no fundo, porque é um processo de cozedura, é como na cozinha, não é? Nós lá no nosso Centro de Ciência do Café em Camaior explicamos de facto o impacto É uma frigideira, não é? no fundo, como é. Aliás, enfim, nos tempos da Guerra Civil Espanhola e do contrabando em Campo Maior, que é onde começa o café em Campo Maior, era feito em frigideira, não é? Portanto, aquilo que nós fazemos é um processo de cozinhar o café e depois misturarmos origens diferentes para que o sabor que nós levamos à casa do consumidor ou do cliente seja um sabor especial. O segredo depois está, de facto, no cozinhar e no saber misturar sabores diferentes para dar um sabor melhor. Por isso, agora estavas a falar e nós tivemos aqui um episódio a falarmos sobre cerveja artesanal, cerveja mais industrial, e estava aqui a fazer claramente, parece que existe um Esse paralelismo entre as paralelismo. duas, não é? E isso leva-me a crer que então também existe um café artesanal, provavelmente. Porque eu já ouvi falar pessoas, especialmente pessoas que agora que vêm de fora, estrangeiros que vêm para Portugal, que falam Torrões. muito do
eles torrarem o seu próprio café, e que vocês, os portugueses, têm mania que o vosso café é muito bom, mas o vosso café é todo queimado e amargo. Eu nunca percebi bem isso, porque pá, eu sempre vi Mas eu café em explico, Portugal. estão completamente enganados. Discordem em absoluto. Discordem em absoluto. Queimado não é, porque não é só a Delta, todos os torrefatores em Portugal fazem uma torra mais prolongada. Isto é como cozinhar, não é? Se nós pomos a cozinhar a uma temperatura mais baixa durante mais tempo, vamos conseguir cozinhar melhor o interior do alimento. E em Portugal, nós aquilo que fazemos, de facto, é uma torra mais prolongada no tempo, uma temperatura mais baixa. A nossa Porque só torra fica por média fora e não fica são por 20 dentro. minutos. Nós não torramos café abaixo de 20 minutos. Quer dizer, uma torra italiana são 12 minutos. Portanto, imaginem, para o café ficar torrado, a temperatura a que o torrador tem que estar é muito superior para que ele fique torrado. E aí sim, esse café acaba por sair muito mais queimado. Tal Porquê? queimado, Por né? fora Pois. está queimado. Porque os Aquilo que se estrangeiros, confunde... que provam o café italiano e acham que ele está queimado. Portanto, vêm a Portugal com essa ideia. Em Portugal eles Mas- E não antes é bem disso Delta. agarraram numa bica e meteram Mas, num copo mas, de água. mas aquilo que se calhar depois é o desafio para os estrangeiros é que a maioria, por exemplo, do norte da Europa, os americanos, não estão habituados a beber café com café robusta. Eu acho que E nós, já ouvi esse argumento também, sim. o sul da Europa, portanto não é só Portugal, é em Espanha, na Itália, a Grécia, enfim, todos estes países que são mais consumidores de café expresso, Uhum. acabam por incorporar nos seus cafés o café robusta, que é muito importante. O Porquê café que é importante? robusta é aquilo que dá o corpo ao café. Nós num café, se formos a um café qualquer e tirarmos uma bica e não tiver creme, aquilo que dizemos logo é: está mal tirado, este Uhum. café é mau. Não é? Ora, o café arábica vai ter muito menos creme, ou menos propensão para fazer creme. Daquela Porque ele espuminha. tem, sobretudo, é um aroma e um sabor muito mais suave, na verdade. Mas nós habituámos a um sabor no café expresso em que ele tem corpo, a gente mete e tem um bocado de amargor, tem que ter um bocadinho, e que vai fazer mais creme, e nós vamos, enfim, também tem mais cafeína, na verdade, o café robusta, e acaba por ser da combinação deste café arábica com café robusta que sai aquilo que é para nós um expresso perfeito. Claro que os puristas vão dizer: pá, isso não, mas tem que ser um café arábica de altitude lavado que vai fazer um café perfeito. Isto depois é uma questão de gosto, não é? Não vamos estar a discutir gosto mais de A ou B. Seguramente o consumidor português habituou-se a beber um café que é um blend, que é uma mistura de várias origens. Hoje consegue reconhecer blends diferentes e sabores diferentes, mas é um consumidor, e eu sou um deles, gosto de um café que tenha... Bebes 5 cafés por dia, não é? Sim, mas tem que ter um bocado de corpo, tem que ter aquela força para que eu me sinta que bebi um café, senão parece que Do que não... é que vêm esses nomes do Arábica e do Robusta? Porque Arábica faz-me lembrar Arábia, A né? arábica vinha de haver. Na verdade, o café vem da Arábia, a origem dele é Mas e o do Robusta não Corno vem de da África. O Robusta tem a ver que, acho eu, Ok. que a planta do Robusta é mais robusta, ou seja, Ok. aguenta muito mais. Por isso é que é um café depois com um preço, não agora, porque neste momento eu acho que vivemos tempos em que vemos tudo ao contrário, não é? Em todas as áreas, até no café, pela primeira vez na história nós vemos café robusta mais caro do que café arábica, nunca tinha acontecido. Mas o café robusta vem de uma planta que não precisa de altitude, porque é muito indiferente Etiópia, à não é? altitude. Não, sobretudo hoje o maior produtor é o Vietnã. Uhum. De facto, daí eu ter ido ao Vietnã há Ok. 25 anos atrás. Era e ainda é, né? E ainda é. Já à altura já era o maior produtor e ainda é o maior produtor de café robusta. Mas é uma planta que aguenta muito mais as doenças, as intempéries, resiste muito mais e dá muito mais fruto do que a planta arábica, que é muito mais sensível a tudo, não é? E pronto, a planta robusta em muitos sítios cresce naturalmente sem grandes Isso faz-me problemas. pensar que é o facto de haver a Robusta que nós conseguimos democratizar mais o café, não é? Porque se íamos só plantar café nas altitudes, né? Às tantas era como o pelo da alpaca, não é? Que cada grama Mas custa uma o pica de café mais. arábica, no Brasil também não precisa de muita altitude. Daí depois também, sendo um café mais neutro, o café brasileiro acaba... Enfim, o Brasil tem de tudo, é um mundo,
Estou a dizer mais neutro, aquele que normalmente mais compramos. Não precisa de muita altitude e depois faz-se de facto o processo natural de secagem. Mas há de tudo. É de facto um mundo rico por isso, porque temos de tudo, até processos de polimento dos grãos no Vietnã fazem, polem os grãos e aquilo dá um sabor diferente porque vem sem a E há aquele cascarilha. café também que é comido pelos E tens pássaros. E o depois Kopi vem Luwak, exatamente. Portanto, Os pássaros há de comem, tudo. depois fazem cocó. Exato, e faz o processo de depois fermentação tira-se no interior do estômago do estômago os dele. intestinos. Portanto, sai já está pronta Diz uma coisa, a ser torrado. quem é que traz o café para a Europa? Somos nós ou os italianos? Quem? Quem é que traz o café para a Europa? São os portugueses ou os italianos? Nem os portugueses, nem os italianos, mas entra por Itália, entra por Veneza. Diz a história que o primeiro café que abre trazendo café são os venezianos, que acabam por abrir os primeiros cafés. Então trazem do Médio Oriente, provavelmente. Sim. Portanto, não fomos nós. Nós levámos o café para o Brasil, que é um movimento a planta do café. Portanto, na altura em que o Brasil era colónia, conseguimos roubar, creio que é no Suriname, uma planta e trazer. Portanto, é uma história até romântica que nós temos lá no nosso Centro de Ciência do Café, que é uma senhora que oferece ao embaixador português, escondido a planta num ramo de flores, e que ele consegue trazer para o Brasil e plantar e de facto investir-se muito em café nessa altura no Brasil, e que faz hoje do Brasil o maior produtor do mundo, porque não o queriam dar, era um segredo. Como os chineses com o chá. Não, eu acho fascinante. É mais uma lenda da história do café. Acho que é fascinante toda esta questão. Nós falamos de isto é uma commodity, não é? Portanto, no caso do café, que também é uma commodity, há muitas outras, mas tudo isso envolve uma indústria e uma economia, não é? Tantas empresas, tantas pessoas, e tudo o que nós consumimos passa por processos desse género. Pequenos agricultores, que 85% dos produtores do mundo são PMEs africanas, PMEs do Brasil, são aquilo que nós hoje chamamos de PMEs, são empresas familiares, são nem empresas, portanto há pessoas que têm um bocado de terreno e que vivem de facto do Mas do isso café. É alguma dinâmica específica do café? Não conheço muito bem outras áreas, não é? Mas o café de facto vive de famílias que decidem produzir café, muitas, e graças a Deus, por isso é que há tanto café e que tem tendência a crescer, e hoje cada vez mais se investe em que estas famílias tenham as suas melhores formas de subsistência e que aprendam. Nós fazemos parte de um grupo que é o International Coffee Partners, onde estão empresas familiares as maiores da Europa, e investimos em formação, em apoio a todos estes pequenos agricultores, porque de facto eles é que fazem a diferença no mundo do café. Portanto, nós temos que tratar do ecossistema como um todo. No caso, business angels Sim, temos lá gente e de facto é aqui um grupo pré-competitivo, como nós chamamos, porque depois seremos competitivos mais à frente, mas é o nosso condomínio, é a cooperação para dizermos que temos que ajudar todo este ecossistema do café a viver bem, porque se eles não viverem bem lá onde produzem, seja em África ou no Brasil ou no centro da América, deixa de haver café. Portanto, é um bom exemplo disso, será se calhar o que se está a passar agora com o cacau, não é? Exatamente. Que houve uma baixa produção brutal e o cacau disparou de preço para valores absurdos, não é? Sim. Houve uma baixa de produção por causa de um vírus qualquer ou de uma doença qualquer, não é? Foram vários fatores. Climatérico. Foram vários fatores que coincidiram. Houve efetivamente pragas, houve uma tempestade perfeita e houve razões climatéricas também que trouxeram. As alterações climáticas trazem muitos desafios. Aquilo que nós também fazemos é partilhar em rede, criámos uma rede no ICP para que todos os agricultores tenham informação, as melhores práticas tidas noutras partes do mundo, e portanto a partilha de conhecimento é essencial, porque de facto é inegável que há alterações climáticas e que há desafios que em particular os agricultores têm que qualquer dia estão a plantar café na Europa. E já estamos. É isso que eu ia perguntar. Temos café em Portugal? Temos. Nós estamos a apoiar nos Açores a produção de café. Nós este ano já lançámos um mini lote de café nas nossas lojas Coffee House de café dos Açores. O que é que nós não temos em Portugal? Porque é que nós historicamente não plantávamos café? O que é que o café precisa que não temos? É calor? Não, na verdade, sim. No fundo o café produz-se entre os trópicos. Okay. E aí tem a ver com a temperatura, com o nível de umidade
e com a temperatura. Ótimo, então Que com as aqui não alterações temos. climáticas vamos poder Muito plantar provavelmente café. vamos deixar de produzir vinho para produzir café, o que também é mau para nós. Mas Sim, nos porque Açores, o vinho nos vai passar para a Açores, Inglaterra, não é? exato, não faço ideia, Não, se não, calhar. mas tu tens tipos lá do sul já de começam. França já a comprar terrenos na Inglaterra para depois produzirem vinho, não é? Pois, Ok. infelizmente. Portanto, isso Eventualmente há de chegar ao ao Polo Polo Norte. Esperemos dizer que aos não, pinguins, esperemos mas isso é dos conseguir pinguins, estão intervir só lá antes em baixo. disso. Pois. Mas Olha, é por verdade, falar- não é? Isto é um grande desafio em termos de mudanças climáticas, independentemente de discutirmos quão rápido ou quão lento, a verdade é, os factos são inegáveis, não é? E tem que haver uma mudança, e eu acho que às vezes nós não pensamos, como, por exemplo, mesmo como país, não é? Como a Europa, como é que as vai ser no condições vão futuro? mudar e o que é que nós vamos ter que plantar, não é? Porque eu, por exemplo, eu tenho um terreno na margem sul, onde nós estamos numa zona vinícola, onde sempre se cultivou a uva e fez-se muito vinho. Pá, mas as condições vê-se claramente que estão a mudar e cada vez mais se vê culturas diferentes a serem plantadas na zona, mas existe pouca comunicação, existe pouca troca de informação do que é que realmente será. E eu trabalho com um permacultor e nós plantamos árvores desde pequeninas, e muitas vezes ele fala em que epá, não vale a pena plantar esta árvore porque isto é o que se planta aqui, mas daqui a 10 anos isto não vai dar aqui. Se cá tens de plantar café e cacau. Por isso é que eu estava a perguntar se não tem que começar a pensar no café. Ele estava a ver se dava. É, Para já acho uma dá boa nos ideia. Açores e dá bem, e bom café. Não, Mas não nos será Açores uma. há muita chuva, não é? Exato, são umas condições ótimas. Tem uma condição adversa que é o vento. A planta do café não se dá muito bem com o vento e o Açores é muito ventoso. Mas tem-se trabalhado bastante, e os agricultores lá, em perceber como é que vão contrabalançar com essa diversidade. Mas já há café nos Açores e nós estamos a investir e a trabalhar com o governo regional, a fazer um estudo de quais serão as melhores espécies, o melhor tipo de café, para depois tentar Se cá massificar temos de essa experimentar produção. café na Lusem. Se calhar. Aquilo tem lá umidade, pá, que vem ali Uma corrente. uma Sim, corrente mas de umidade que precisa vem de da Figueira da mais Foz. temperatura. Temperatura. Tens de fazer Temos que ver. estufas. Temos que ver. Este- Faz-se Não café de tem, não estufa? tem mais que nos Açores, menos que nos Açores. Café faz-se de facto entre os trópicos e não é em estufa, necessário. portanto é ambiente natural. Sim. Quais é que são os desafios? Então, repara, Mas olha, eu gostava daqui de explorar uma coisa que o Rui disse, que é essa questão de trabalharem com os produtores, etc. Pá, hoje em dia há uma corrente muito grande dos consumidores, uma corrente cada vez maior dos consumidores, saber de onde é que vem o produto. Pá, começa a ser praticamente possível, até utilizando Sim. novas tecnologias de blockchain, etc., Sim, sim. saber e transmitir informação verdadeira sobre o produto. exatamente onde é que aquele grão. E saber-se exatamente onde é que aquele grão saiu. Pá, no caso do café é difícil identificar cada grão, mas pode-se identificar por lotes, eventualmente, não é? Não sei. Não sei se é possível, não é? Porque depois vocês têm que misturar os produtores, vários produtores, etc. Como é que esse desafio vai ser resolvido? Porque com uma alface ou com uma maçã é fácil resolvê-lo. Com café, como é que é possível? Enfim, quando estamos a falar de produtos que são produzidos aqui na Europa, é mais fácil do que quando trazemos certo. de 85% de pequenos agricultores Mas as pessoas com vão querer muitas saber. dificuldades. Repara, mas as pessoas vão querer saber se aquele café foi obtido em termos de trabalho justo, ou seja, se foi pago de forma adequada, se em Mas termos, hoje, se em mas termos hoje de é impacto muita coisa ambiental. que é possível, porque de facto usa-se, talvez não exatamente daquele sítio, mas consegue saber a região muito demarcada e muito limitada. E nós estamos nós, ICP, o International Coffee Partners, está agora na Suécia uma marca Lofberg a fazer uma experiência de facto já de fazer esse blockchain e de passar isso, um QR Code, que até daria eventualmente para falar com o próprio agricultor que produziu aquele café. Portanto, já estamos a testar Pois, isso não algumas convém. coisas neste... Epá, este lote está muito amargo, meu. Vai lá se metes mais água nisso. Mas estão já a fazer um teste piloto de até chegar a este ponto de comunicação Ok. com Então vocês esta têm noção parceria do disso? ICP, de facto. Tem noção disso, não é? Que isso vai ser um fator. Claro, é perfeitamente normal e natural que assim seja. Nós hoje temos muita curiosidade e acesso à informação, e a informação é fácil de ser trabalhada. Qual é a dificuldade, Rui, de realmente conseguir implementar estas coisas? Porque nós, como sabes, trabalhamos na área das startups early stage, não é? E há sempre muitas ideias e nós olhamos para as ideias e dizemos, pá, esta ideia faz todo sentido, não é? Controlar a produção do início ao fim, vamos meter aqui uma blockchain, controlamos isto tudo. E eu imagino que vamos ter como uma empresa grande, como a Delta ou outras empresas, e elas olham e dizem assim, epá, sim, mas os desafios que nós temos na indústria, não é?
se calhar isso não é prioridade. Ou seja, porquê que demora tanto tempo a fazer uma coisa que faz sentido, né? E implementar? É porque é muito complexo? É porque não é a prioridade das empresas? Mas se é prioridade para o consumidor, supostamente começa a Não ser sei se prioridade te para a sei Delta? responder a essa pergunta, porque na verdade isto é um processo que tem que ter de montante ajusante, não é? A construção da informação tem que vir de base, não é? Por exemplo, para fazermos isto que aqui estamos a dizer, terá que ser possível que o próprio agricultor seja capaz de partilhar essa informação e que venha logo tudo Ou que tagado esteja disponível a fazê-lo. desde a origem, não é? Nós agora, por exemplo, deparamos com um desafio no ICP que tem a ver com a nova lei europeia da desflorestação. Estes pequenos agricultores, 85%, que são 85% dos produtores de café do mundo, não fazem ideia daquilo que aí vem, da quantidade de burocracia que vai ser necessária eles recolherem, da quantidade de informação que têm que partilhar. Portanto, estão completamente sem perceber o compliance a que vão ser sujeitos. O que muito nos parece é que, inclusivamente, vai excluir a possibilidade de nós comprarmos esses cafés no futuro. Quer dizer, que Se a eles não Europa tiverem fica, compliant. se eles não tiverem compliant com normas europeias. E estamos a falar de pequenos agricultores que, muito provavelmente, estão compliant, não têm a forma de produzir informação. Portanto, acho que estas coisas levam o seu tempo, porque quando estamos a falar de pessoas que ainda nem sequer estão preocupadas com temas informáticos, estão preocupadas em subsistir e em viver e ter cada vez mais uma forma de vida digna e saudável, não é? Portanto, porque eles... e em desafios que estão muito para além dos nossos, não é? Quer dizer, por exemplo, um dos desafios com que o ICP se depara é tentar dar o empowerment cada vez maior às mulheres e trazer cada vez mais nestes países a mulher para a produção e até para a liderança da família. Porque eu tive agora outra semana numa reunião e apresentaram-nos um estudo que demonstrava que a subsistência de facto do ecossistema familiar, quando a mulher está empoderada, é muito superior à do homem, porque na verdade, e eu vou dizer isto e nós só somos homens hoje estamos aqui, nestes países o homem assim que tem dinheiro, a primeira coisa que vai é à cidade gastá-lo em álcool, ponto. A mulher não, vai guardando e tratando da casa, da família e do lar. E isto é uma realidade ainda local que se vive nestes países, numa cultura diferente da nossa, seguramente, mas é aqui, se calhar, que ainda está a prioridade de trabalharmos cultura, de trabalharmos educação e ajudarmos a que estas famílias depois, no fundo, possam crescer dentro deste ecossistema e investir no café e crescerem e produzirem mais. E estarem melhor e não quererem emigrar para outros países porque há falta de trabalho, quando eles ali têm trabalho, porque às vezes os problemas são tão básicos como isto que eu acabei de vos contar e que se calhar para nós, diz, mas como é que ainda não é possível pôr um tag? Pois, mas a gente ainda estamos a lutar para que eles consigam agarrar-se à terra, trabalhar a terra e viver daquilo porque têm condições para isso. Faz todo o sentido. Eu acho muito interessante vocês também estarem a trabalhar com startups e inovação, porque realmente quando aparecem estas ideias e nós olhamos para elas e dizemos sim, esta ideia faz sentido, estás a ver? Vamos colocar toda a produção em blockchain, não é? Mas revela também um bocado de Idealismo. idealismo, de ignorância sobre realmente perceber Sobre como a é que realidade funciona, que ainda está do lado de lá, não é? como é que ainda é muito funciona distante o da mercado. nossa. Mas por outro lado, a beleza das startups é essa mesmo. É que por Agora vezes os sonharmos. empreendedores sonham com coisas que são super difíceis de fazer, mas realmente Claro. eles não conseguem atingir aqueles objetivos que se propuseram no início, mas conseguem dar um pequeno passo mais em direção a eles, não é? Obviamente. E eu acho que obviamente. esta ligação entre as empresas maiores, mais corporate, que conhecem as indústrias muito bem, as startups que vêm com a sua ingenuidade, esta palavra que eu queria, com a sua ingenuidade sobre o mercado, não percebem bem como é que as coisas funcionam, mas têm uma ideia idealista sobre como é que as coisas podiam funcionar. Não se estão a lembrar que as pessoas ali não precisam de ganhar 2, 3, 4 euros para conseguirem subsistir, não é? Querem lá saber se têm que registar o grão. Mas por outro lado, quando a União Europeia, nós na União Europeia gostamos muito de regular, Sim. Só pá, temos colocamos alguns entraves, mas na verdade o que nós estamos a fazer é também semelhante aos empreendedores, estamos a colocar um objetivo muito à frente, não é? Depois fica para os privados resolver o problema. E vai ter que ser o ICP verdade. a pensar como é que vai dar as ferramentas para os pequenos produtores conseguirem ficar compliant, porque senão nós não lhes podemos comprar café, Sem dúvida. não é? Mas que de outra forma os políticos conseguem forçar estas alterações noutros continentes. É forçando as grandes empresas no continente europeu a
tentar melhorar a vida lá, né? E mudarmos um bocadinho a história que nós sempre tivemos, por exemplo, na nossa relação com a África, que íamos lá buscar, trazíamos para cá, estávamos a marimbar o que é que lá se passava, não é? Quando nós regulamos Ainda muito é fortemente muito na Europa, assim. e ainda é muito assim, quando nós fazemos estes movimentos, eu gosto quando nós forçamos as empresas europeias a terem que ter um impacto lá. E se tu disseste esse risco de mas se eles não ficarem compliant, nós se calhar nem lhes podemos comprar café. Se calhar é essa a motivação que nós precisamos para começar a dar mais para fora da Europa, né? Faz sentido? Faz. É também um lado romântico de ver as coisas. Eu estou mais preocupado em conseguir comprar café e conseguir que eles percebam essa importância, porque na verdade depois há o outro lado, que é o mundo não é só a Europa, não é? Portanto, aquilo que pode acontecer é, ok, eu vendo para os Estados Unidos ou vendo para a China, que está cada vez a consumir mais café, e simplesmente não vendo para a Europa, e o que acabamos é nós a comprar só aos grandes produtores. Ou o que acontece muito nestas coisas é o pequeno ter que ficar subjugado ao grande, porque depois o mundo real também é esse, não é? Que é o pequeno agricultor que não pode, há um grande produtor ao lado está compliant, ele vende-lhe o café a ele, perdendo uma parte da sua margem para que ele faça esse processo todo. É o que provavelmente vai acontecer. Que é o que vai acontecer. Portanto, sim, não digo que não e que é tudo muito bonito, mas depois o mundo real é um mundo que subverte muitas regras, infelizmente, nestas coisas. E aquilo que nós vemos o receio é que leis como esta venha prejudicar muito o pequeno produtor e o pequeno agricultor. É romântico, é bonito, mas depois o mundo real é feito disto e eles têm que vender, e quando tiverem que vender, se calhar para terem que vender vão perder e depois algum vamos fazer valor. Outras regulações para tentar corrigir o problema do café estar nas mãos só de alguns produtores e os pequenos produtores não terem. Então vamos fazer ainda mais burocracia. Claro, e sim, eu acho que a Europa é de facto muito boa a fazer burocracia, a criar problemas, não só para si como para os outros, não é? Está visto. Agora, porque em bom rigor o que se está a passar é quando faz esse tipo de regulamentação, está a tentar mostrar trabalho para dentro. Sem dúvida. Não é? E sendo completamente ignorantes qual é o impacto que aquilo tem lá em África ou na... Parecem os empreendedores de startups com as ideias. São piores que isso. Portanto, se calhar às vezes nós temos que aprender eu não sei como é que isso é possível fazer, mas desafiar os burocratas? Não, desafiar o pessoal das startups e o pessoal que quer ter ideias e tal, a conhecer essas realidades e poderem ajudar lá no terreno, não é? Ou seja, como... Essa seria uma ótima ideia, não é? Portanto, como é que eles podem mandá-los irem para o Vietnã, irem para a Etiópia ou irem para o Brasil, viverem com os produtores, perceberem quais são os desafios que se coloca, e encontrarem soluções, sonhos diferentes, não é? Uhum. Porque de facto aquilo que o Rui disse para mim é evidente, que se nós não conseguirmos fixar essas pessoas à terra, foi a expressão dele, à terra deles, que tem condições de produção excepcionais, muito melhores do que na Europa ou na América do Norte, ou seja, onde for, se nós não os conseguimos fixar, se não conseguimos que eles tenham sucesso, conseguimos que eles tenham uma vida decente e, portanto, possam ter esperança e sonhar com aquele local para os seus filhos e para os seus netos, eles vêm para cá. Não é? Eles vêm para cá e não têm nada que fazer aqui, porque aqui não há o trabalho para eles com a qualificação que eles têm lá. Nós precisamos destas pessoas porque eles lá são qualificados, não é? Mas hoje eu acho que é um desafio que não só em África, mas enfim em todo o lado e até aqui na Europa temos o desafio da agricultura, não é? Na verdade toda a gente quer ir para a cidade e conseguir trazer este encanto, este charme, que é um dos papéis que de facto esta associação faz, é explicar às pessoas a mais-valia que é poderem agarrar na sua terra, viverem da sua terra, viverem ali, construírem os ecossistemas uns com os outros, que é maravilhoso e é fantástico. Mas nós não conseguimos fazer isso na Europa. Não, é esse o meu ponto. Mesmo nós na Europa temos dificuldade em fazê-lo. Esse é um tema que nós gostamos muito aqui no Bitoque e vamos já explorá-lo a seguir na nossa versão Extended, mas agora vamos despedir aqui da malta depois de irmos aqui à nossa frigideira. Ok. Temos aqui 4 ingredientes, eu vou-te pedir que escolhas um. Não tem café. Não tem café. Então... O Bitoque não leva café, já viste? Podes abrir. Vai o bife. Comes um bifezinho sempre antes de beber um café. Podes ler em voz alta e responder. O que lhe causa mais taquicardias? Beber 5 cafés por dia ou ser CEO da Delta? É para seguramente ser CEO da Delta.
Sim, muito mais do que beber 5 cafés por dia, porque isso já os beberia naturalmente. Olha, De a vez em malta quando causa algumas taquicardias. e a malta que torra café também bebe. Bebe. Porque aquilo só com o cheiro eles devem ficar cheios de Não, café. não, o cheiro não liberta. Não O cheiro é afeta. ótimo, o cheiro do café, de café torrado eu habituei-me Mas será que tu bebes desde 5 jovem. cafés porque és CEO da Delta? Eu Ou não seja, tu sei. disseste, se não eu bebia os 5 cafés na mesma. Mas um português em média não bebe 5 cafés por dia. Não sei Pois qual é a sim, não estatística. não bebe. Mas sim, quer dizer, Já seria interessante ver a estatística do típico português e a e estatística dos CEOs em Portugal. coitados. Não é? Qual é que é a média de Se calhar cafés? estás a dar uma ideia de criar um café especial para CEOs, Olha, para diretores gerais de empresas, um de blend facto. Um blend especial, especial que te dá um com power um toque de extra. Açores. Um toque de Açores, sim. Pois não sei, é uma boa pergunta, mas eu gosto de café. Aprendi-me a beber café. E na verdade o meu dia não começa bem sem o café, que eu acho que a maioria dos É. portugueses, né? Sem o café não arranca. Mas não me dá taquicardias nenhumas o café, já sei se eu. Olha, Rui, muito bastante. obrigado por teres vindo, teres aqui Obrigado. partilhado connosco alguns segredos do café e da marca Delta. Vamos continuar agora na nossa extenda. Daqui vamos despedir de vocês, malta. Obrigado por estarem desse lado. Já sabem, voltamos no próximo episódio. Obrigado, Rui. Obrigado a todos. Obrigado. Então, se calhar, voltando aqui ao tema que estávamos a tocar, que acho que é um tema muito, muito interessante, porque tu referiste, as pessoas querem sair do campo e ir para a cidade. Mas eu vejo um movimento interessante que é, já começa a ver pessoas que querem fugir da cidade e ir para o campo. Mas não querem fugir da cidade e ir para o campo Para fazer literalmente agricultura. para fazer agricultura. Claro, não é? claro, era o que Portanto, eu é ia uma dizer. questão de qualidade de vida. Porque a agricultura ainda é vista como um trabalho muito exigente, não é? Com um esforço físico E muito porque alto. é exigente. É E muito exigente. Mas não Sem vês aí dúvida. não temos aí um perigo? Ou seja, à medida que nós agora temos muita agricultura que vem de países que nós chamamos de países em vias de desenvolvimento. E nos países que nós somos os países desenvolvidos, temos cada vez menos. Isso significa que os países em vias de desenvolvimento eventualmente também vão ser países desenvolvidos e também vão deixar de ter agricultura e nós não vamos ter comida. Epá, não acredito que isso vá acontecer, não é? O que vamos tendo, não, mas provavelmente aquilo que estamos a ver é que temos comida cada vez mais cara, não é? Porque de facto haver menos gente leva a que quem fica cobra mais, eventualmente. Não faço ideia se não é já um fenómeno que estamos a assistir, mas os preços, há bocado falámos do cacau, o café a subir, enfim, não há alimento que não esteja mais caro. Sim, tivemos a guerra, tivemos esse impacto, mas o que é Temos facto é que Covid, nós né? não vimos os preços a retraírem e a voltarem para o antigamente. Portanto, não tivemos nenhuma deflação de nada. Tivemos uma travagem da inflação, mas não houve deflação, não Alguém voltámos anda a a comer. preços anteriores. Portanto, os Alguém preços anda a ficaram comer, lá em Rui. cima. Pois, Não são os produtores. não sei. Não são os produtores, alguém intermediário anda aí a comer. Não sei, os custos todos mesmo Todos dos produtores contextos também subiram. aumentam, não é? Mas acho que temos aqui um outro problema ainda em cima da mesa e com o qual também vamos ter que lidar, que tem a ver com aquilo que nós temos a falar das alterações climáticas, das mudanças, etc. Que tornam a agricultura cada vez mais imprevisível. Não, sem dúvida. Ou seja, se é verdade que temos cada vez fenómenos mais extraordinários do ponto de vista meteorológico e com maior frequência, Mais extremos, não é? exatamente, mais extremos, maiores, mais acentuados, diremos assim, isso leva a que, de facto, as culturas estando sujeitas ao clima, que normalmente estão, não é? A não ser que sejam feitas em estufa. Não há como, não é? Portanto, estando sujeitas ao clima, vamos ter sempre grandes imprevisibilidades do que é que possa acontecer com a cultura, não é? É verdade, e que mexe depois com as cadeias de valor todas, não é? Porque se Exatamente. calhar se estraga em Portugal, vamos ter que importar de outro sítio e já de repente está tudo mais caro, não é? E porque Portanto, provavelmente estamos todos ligados. vai haver um movimento para criar culturas talvez mais resistentes, porque estavas a dizer que produz-se menos, mas na verdade não parece que seja bem assim, porque desde os anos Não sei se 60, disse produz-se menos, mas não sei se também concordo com isso. Sim. pois, desde os anos 60, eu tenho a ideia que foi reduzida bastante, acho que num terço, toda a área de produção, Mas produz-se mais. mas produz muito mais. Também somos mais, não é? Claro, Certo, precisamos certo. de mais. Portanto, temos que produzir mais. E desperdiçamos mais. E Temos um desperdiçamos desperdício alimentar muito alto, não é? Mas a partir disso é ao contrário, porque nós temos cada vez mais tecnologia, não é? Que nos ajuda a combater Portanto, deveríamos isso. ter menos pessoas por metro quadrado para produzir mais. E temos menos pessoas por E metro temos, quadrado é para verdade, produzir também. mais.
nos países desenvolvidos. Nos países desenvolvidos. Tu nos Estados Unidos, eu tinha visto aí uma estatística, já não me lembro exatamente, mas era tipo nos anos 60 tinhas mais de 50% da população envolvida na agricultura, não é? E hoje tens 2 ou 3%. E produz muito mais. E produz muito mais, não é? Se cá produzes muito milho, não é? Mas, Gosta muito de produzir Enfim. amido de milho. Mas o que é que foi exatamente qual foi o efeito que aconteceu para que o café que tu falaste com o Arábica pela primeira vez ultrapassou o Robusta, certo? Em termos de preço. Olha, Isso tem que ser algum tema extremo. sim, há muita coisa por explicar e por entender aquilo que se está a passar também neste mundo do café. As explicações muito teóricas dos traders é que o norte da Europa começou a comprar café robusta, ou seja, com uma geada que houve no Brasil, o café arábica disparou o preço e então Geada, acharam lá que era está. boa ideia começar a introduzir café robusta nos seus blends e aparentemente o consumidor não reclamou. Não notou? E de repente não há produção de robusta. Quando eu vos dizia que de facto é aqui na Europa do Sul que compramos esse café, não há produção suficiente para de repente o norte da Europa, que consome 3 vezes mais café do que nós per capita, possa começar a comprar este café. E eventualmente o que aconteceu foi isto, não é? Uma mudança nas fórmulas de muitos dos torrefatores que levou a que este café de repente, lei da oferta e da procura, a procura aumentou e disparou. E de repente o preço saltou para valores completamente fora do normal. Nunca tinha acontecido na história café robusto mais caro do que café Mas nós ainda arábica. não estamos a sentir esse preço no café, na rua, no restaurante, no café. Ou estamos? Vamos sentindo a pouco e pouco, de facto. É gradual, não Os é? torrefatores, o preço não mexe com a bolsa, não é? Portanto, nem quando sobe muito se sobe logo, nem quando desce também se desce. Portanto, o que acontece é que há ali assim um preço e o que tem acontecido é que temos sacrificado alguma margem para que seja possível não impactar. É que estes tempos também não são tempos muito permissivos a que se continue a subir preços, não é? Acabamos de vir da pandemia, da guerra, o tema da inflação. Acho que todos temos tido algum cuidado em não passar sempre para a frente, até porque muitos destes fenómenos aparecem, mas também desaparecem. Neste caso não parece estar de facto a retroceder, porque depois de repente a situação no Mar Vermelho vem agravar esse problema e como estamos a falar de café da Ásia, esses cafés ainda dispararam mais. Portanto, outra das teorias é que o tema do Mar Vermelho assustou todos os torrefatores e começou tudo a se tocar. Isto é aquele efeito do chicote logístico, não é? Porque quando toda a gente está a comprar, o preço está a subir e é só por medo de falta de Não há produto, que não racionalidade, haja, é não é? mercado. E portanto ainda dispara mais o preço. Portanto, a pouco e pouco vamos subindo. Nós temos passado alguns aumentos de preço, mas tentado ser o mais Diz-me, comedidos nessa matéria. a iniciativa que tu falaste há bocado dos Açores é vossa? Sim, essa é a nossa. Então diz-me uma coisa, será que vocês sentem a tendência ou a necessidade de verticalizar um negócio? Não, Também de serem produtores? não. Não? Eu também parece nessa Aquilo que questão. aquilo que nós estamos a fazer é de facto, imbuídos deste espírito do ICP, de tentar trazer pelo menos 500 produtores dos Açores para o café. Estamos a falar de apoiar pequenos produtores que possam produzir. Nós não temos interesse em entrar nesse negócio, não é o nosso negócio. Porque não é o nosso negócio, é um negócio de facto agrícola. Nós estamos focados num negócio industrial, num negócio em Campo Maior. Sim. Somos produtores, mas sim de vinho. Sim, mas assim estás a assegurar um fornecedor, não é? Mas a beleza do mundo do perto do ponto de café, vista mas a logístico. beleza do mundo do café, eu já vi várias histórias É a de mistura, alguns não é? outros que é isso. É a mistura. Eu não posso ficar agarrado a um único produto de uma única região. Quer dizer, eu há bocado dizia que nós, aquilo que é o segredo do nosso negócio é como é que nós o cozinhamos e misturamos e damos um determinado sabor. Se eu não tiver esta riqueza da diversidade e de poder estar aberto à diversidade, vou estar de alguma maneira a balizar muito aquilo que é a oferta que eu posso fazer.
Mas no mundo do café tu não sentes tendência para concentração? Sim, temos grandes, mas dentro do negócio do torrado, não é? Dentro Portanto, do temos nosso torrado ou dentro grandes da empresas. distribuição dos vossos O negócio fornecedores? do torrado é É pós-torrado, pós-torrefação. sim, sim. Sim, E a pós-industrial. montante? Ou A seja, montante nos agricultores, é o que estávamos a falar há pouco, não é? como eu vos dizia, Processo intermediário. 85% ainda são pequenos agricultores, exatamente por isto, porque de facto ser agricultor e tratar da terra tem a dificuldade de conseguir recrutar e de trazer. E estes pequenos agricultores, na verdade, com este trabalho que estamos a ajudar, ficam e vão ficando, e a terra está lá e é da família e acabam por estar ligados. Temos grandes produtores, sim, no Brasil temos fazendas incríveis de produção de café, mas depois onde vêm os cafés especiais, aqueles cafés com um sabor único, diferente, não é desses, não é? Esse é muito industrial, é dos outros, dos pequeninos. E isso é uma riqueza que eu acho que não se deve É que eu ouvi perder. dizer que nós temos muito aquela cultura portuguesa do vinho, não é? Do vinho, que há vários tipos de vinho, portanto, tem uma variedade Sim. incrível de vinhos e não sei quantos. E eu ouvi dizer que, do ponto de vista do café, a riqueza de sabores e diferenças é muito maior do que no vinho. Eu não ousaria dizer isso, mas de facto é muito rica. E nós não temos muito. Tu não, mas ele disse. Não. Ficou gravado. Eu ouvi dizer, não, eu disse que eu ouvi dizer que Sim. não sou entendido nisso. Não, Mas nem eu, portanto, não posso dizer que sim. O que sei é que de facto no café há uma riqueza de sabores que eu acho que mesmo o consumidor no geral vai começando hoje a despertar um bocadinho para isto. Há bocado falámos dos pequenos roasters de bairro. Nós hoje já temos um projeto desses que é a Coffee House, onde nós já trazemos produtos únicos torrados na loja e estamos a expandir. Vamos inclusivamente abrir em Paris. Estamos a pensar também em ir criar para... lojas gourmet de café? Sim, é uma loja de facto em que nós fazemos a torra de lotes pequenos, em que podemos dar a provar coisas e sabores diferentes e origens diferentes. Por isso é que foi aí que vendemos o Café dos Açores, que era um lote de facto muito, muito pequeno, e ter um torrador pequenino, um torrador industrial, são 500 quilos. Cada vez que fazemos uma torra são 500 quilos. Não dá para fazer uma produção pequena de uma coisa muito, muito pitoresca e com uma história por trás. Mas não achas que há um espaço para um negócio de pequenas cafés gourmet em que servem aos clientes, torram ao cliente aquilo que ele quer? Tanto há que nós temos. Nós esse temos tipo que este estás a falar, negócio não é? da Coffee House que faz isto. Nós hoje até vendemos em restaurantes e cafés, cafezinhos especiais. Querem um café especial, nós fazemos um café especial nestes espaços e estamos a expandir esta cadeia de lojas. Um menu de cafés? Tem menu de cafés, não só as origens, café, né? Faça o seu café. não só nas origens, mas também nas formas de extração, não é? Pois nós em Portugal somos 98% expresso, mas vai-se a uma loja destas e pode-se usar um balão ou um V60 com o café moído e, portanto, fica ali um bocadinho a fazer. Tem tudo uma experiência diferente. E quando nós vamos com o tempo, podemos beber um café, não é expresso, a palavra expresso vem de facto da rapidez com que ele é tirado, versus todas as outras formas de extração. Portanto, falamos muito daquilo que é as origens do café, mas depois tem a torra e o blend e também a forma de extrair do café. E esta cultura de cafés, de formas diferentes de tomar café, é muito, muito interessante. E estas lojas são um bocadinho isto, conseguimos passar isto, as origens diferentes, sabores diferentes e até as formas de tomar diferentes. Eu estou mesmo a ver um café onde tens 4 ou 5 formas de fazer café, não é? Também tens, por exemplo, os cold brews, nem sequer tem nada a ver, não é? Também temos cold brew. Frio. É extraído a frio, tem lá a máquina que está durante 8 horas a extrair o café a frio. Ok, 8 horas não funciona para a minha ideia. 8 horas. A minha ideia era ter tipo... Se é para fazer bem, é... Tipo do it yourself, estás a ver? Porque há o ice coffee, que é extraído quente, mas depois adiciona-se o gelo. O cold brew é feito a frio. Ora, para sair café de uma coisa que não é aquecida, essa extração tem que ser com tempo, tem que ficar ali a água junto do café, 8 horas até conseguirmos ter um café com sabor numa água fria, não é? Mas é engraçado porque, tal como noutras indústrias, também já se começa a ver, mesmo na indústria do café, estes consumidores mais exigentes com o sabor, com
com a qualidade, com os processos, não é? E cada vez mais nós vemos isso. Temos nas cervejas artesanais, que era o exemplo que estava a dar há pouco, Sim. que vê-se muita ligação. Tens nos vinhos, tens nos vegetais, como é óbvio, as pessoas cada vez mais preocupadas com isso. Tens também no café. E eu acho muito interessante ver esses movimentos que demonstra. É um argumento que eu utilizo sempre para quando as pessoas dizem assim: estamos pior. Não, estamos muito melhor. Quem é que estamos muito antigamente, quem é que há 30 ou 40 anos se preocupava com um cold brew? Queres um café? Está aqui, pá. Está parvo agora a pedir estas. Está-me a inventar aqui coisas. E portanto, eu acho isso claramente um indicador da qualidade de vida que nós estamos a ter, Claro, das e da preocupações que evolução. nós estamos a ter. E percebermos que não é só que somos diferentes, mas também há momentos diferentes em que podemos beber coisas diferentes e tomar coisas diferentes, não é? Porque se calhar no dia a dia bebemos um café expresso, mas cá vamos com amigos a uma coffee house destas e queremos provar um cold brew porque o momento é propício a que isso assim seja e porque existem estas inovações e estes produtos de facto diferentes, não é? Não é só porque eu bebo sempre aquele daquele formato, mas porque eu estou aberto a experimentar de facto coisas novas. Nessa parte estou muito, muito otimista e quando eu vejo para esses movimentos eu digo, pá, claramente nós estamos melhor quando temos tempo para pensar nisto. A parte onde eu estou mais pessimista é a parte inicial, em que nós, por exemplo, estávamos a falar e estavas a dizer, o preço do café subiu e parece uma oportunidade, não é? Porque é que eu não vou dedico-me à agricultura? As pessoas às vezes procuram, queria criar um negócio, não é? Há tanta oportunidade na agricultura, mas ninguém quer ir para a agricultura. E a verdade é que a agricultura na Europa, ou pelo menos em Portugal, do que eu conheço, só existe porque é subsidiada. E os agricultores estão constantemente com problemas. Ou seja, até que ponto é que realmente é sustentável termos agricultura na Europa para pequenos produtores? E não tem que ser grandes fazendas, não é? Grandes farms, grandes Sim, quintas, não é? quintas. Grandes plantações, plantação industrial. E isso mata este movimento mais, eu não quero chamar gourmet, eu diria um movimento de mais conhecimento técnico específico sobre os produtos que estás a consumir, né? Porque para fazer um café nos Açores, né? E produzir só 100 ou 200 ou 300 quilos, não dá para ter uma quinta gigante, não é? Sabes, E não mas vais eu acho, conseguir produzir a mas eu acho preços. que hoje já há muita gente que vai percebendo que o segredo, na minha opinião, está em construirmos uma história, uma marca e um marketing que está por trás disto. Ou seja, não nos limitarmos a produzir qualquer coisa só porque sim, não é? Só porque eventualmente há ali uma possibilidade de negócio. Eu, aquilo que e começámos ao início da nossa conversa, sobre aquilo que eu acho que o meu avô de facto fez diferente para o seu tempo. O meu avô não ia vender café e toda a gente ali, por exemplo em Camaior, toda a gente em Camaior vendia café, não é? Mas o meu avô disse, eu vou vender café para Portugal e vou criar uma marca chamada Delta. Isto é o primeiro momento de rasgo, de facto, de diferença face àquilo que os outros se faziam, que era, os outros limitavam-se a suprir uma necessidade, que era a necessidade do café. Mas ele percebeu logo desde cedo que tinha que ter ali uma identidade que lhe dava o seu Valor, logo e criar a sua valor. identidade. Portanto, mesmo hoje, nós, muitas destas histórias, por exemplo, no mundo do café que nós compramos, não é? Compramos uma história. O café dos Açores foi um sucesso nas nossas lojas. Porquê? Porque é dos Açores, não é? Nós não Itália dissemos só que era Em café. Itália ninguém comprava Nós o café dos Açores. Provavelmente não iam achar interessante, mas nós aqui achamos. Porquê? Porque nós adoramos os Açores. Os Açores têm... É mágico, não é? Os Açores é uma coisa que para nós super emocional, adoramos e não há nada que não há nada que não se possa gostar nos Açores, não é? E, portanto, a ideia de produzir em Portugal com uma história bonita, isto tem um valor acrescentado. E o agricultor também recebe o valor por ser café dos Açores e porque vamos construir uma história à volta disto. Como o teu avô fez. E há com- muitos que o fazem, sim. Portanto, conseguirmos também trabalhar este lado da marca ou da identidade, daquilo, porque é que nós existimos, não é? Mas o teu Hoje avô falo-se conseguiu fazer. propósito, é construir isto. Rui, o teu avô conseguiu fazer isso muito bem com Timor. Com o Timor, café de Timor, claro, não isso é outro exemplo. em que comprou café Timor, não é porque o café Timor fosse especial, não é? É porque... Sim, claro, toda a gente na altura dizia que aquilo era o melhor café do mundo. Claro. E sim, não é um mau café, de facto, é um bom arábica, não, sei o quê. café. Mas estava overrated para aquela altura, como Claro. é óbvio, porque Mas era havia muito movimento emocional, havia social, um movimento social fortíssimo que lhe deu o valor e que ajudou e que a Delta construiu escolas e criou condições em Timor, foi excepcional. Eu acho que a Delta, esse é um momento de viragem muito importante para a nossa marca, porque é aquele momento em que a Delta fica muito associada à responsabilidade social, não é? Uhum. Portanto, sim, hoje falamos muito mais de Camaior Community
tudo aquilo que nós fazemos, mas eu diria que este é talvez o momento-chave da nossa identidade, porque outro momento é que o meu avô pega nas malas e vai para Timor comprar café e vem com o café e cria-se um movimento fortíssimo, emocional em Portugal. E pronto, e ele também conquista muito o coração dos portugueses naquele momento em que faz um movimento fortíssimo como este, e ganhamos um prémio das Nações Unidas com este modelo tão interessante que criamos com a relação com Timor. O receio das pessoas hoje em dia é que tem muito receio das grandes empresas, das grandes corporates, e dizer, pois, cá estão a comprar café dos Açores, mas estão a pagar mal aos produtores, não é? Eu acho que existe também um espaço para as marcas conseguirem comunicar essa parte. Sabes que eu hoje ouço muito a palavra preconceito. E isso é um preconceito. Porque às vezes nós só usamos preconceito para coisas, para outro tipo de coisas, mas na verdade quando nós temos um preconceito na nossa cabeça contra alguma coisa, não deixa de ser um preconceito. É igual a todos os outros. É claramente um preconceito. E sinceramente, as grandes empresas, eu acho que as empresas estão cá para ter lucros. Eu não conheço empresa nenhuma que vá persistindo no tempo sem lucros. Esse é logo o primeiro ponto. Portanto, não há como dizer, não podemos estar todos sempre a falar contra o lucro, quando o lucro é aquilo que depois se usa para investir na construção de inovação, na construção de melhores condições para as pessoas, na construção de um futuro. Pelo menos esta é a minha perspectiva. Depois podemos ter a outra perspectiva. Esse é para distribuir lucros aos... O lucro é para comprar Ferraris e para meter no bolso dos donos da empresa. Mas não deixa de ser um preconceito, não é? Porque não digo que não seja verdade. Se calhar, infelizmente, em Portugal, e isto enfim, sabemos que aconteceu muito, muito empresário que, em vez de reinvestir os seus lucros, aquilo que queria era, enfim, pagar mal para andar com uma vida muito melhor. E este é que é o grande preconceito. Agora, as grandes empresas, genericamente, são as que pagam melhor, são as que investem mais nos colaboradores, são as que dão melhores condições de vida aos colaboradores, são aquelas que criam mais riqueza. Portanto, não deixa de ser um preconceito, na minha opinião, bastante pouco fundamentado, não é? Porque são essas que de facto vão criando muita riqueza e bem-estar e que vão distribuindo muito mais. Acho que no passado foi feita muita coisa muito mal feita, sem dúvida. E provavelmente ainda se faz, não é? E provavelmente ainda se faz. Mas como tu também estás a falar agora o que é uma generalização, como todas elas, muito incorreta. Mas tu também estás com preconceito, porque estás a falar de barriga cheia, não é? Porque acho que a Delta é um exemplo contrário a tudo aquilo que estamos a falar sobre as grandes empresas e as corporate. O teu avô desde o início percebeu muito isso. Eu vou partilhar contigo. Mas muito obrigado pelo elogio de quando é que a Delta me chamou a atenção? Eu tenho uma amiga que é de Campo Maior e quando ela casou, a Delta propôs trabalho ao marido dela. Ainda continua a trabalhar na Delta, não é? Eu fiquei naquela. Ele teve o trabalho porque ela é de Campo Maior. E de facto é assim, não é? Claro, ali. Portanto, eu acho que o teu, desse ponto de vista, conseguiu, num período histórico de Portugal, portanto, ainda com um período revolucionário. Com exemplos como este dos Ferraris. Não é? Em que havia, por um lado, uma predisposição a olhar para as grandes empresas como sendo as empresas exploradoras, e que de facto assim o eram, até porque nós viemos num período de ditadura fascista em que isso era óbvio, não é? Portanto, era o suporte também do regime. E aparece uma pessoa que é uma pessoa simples, não é? Portanto, que não herdou dinheiro, foi construindo uma empresa com uma grande preocupação social, portanto, muito baseado naquela comunidade que nós falamos, e foi conquistando o coração das pessoas dessa forma, não é? Portanto, construiu uma grande empresa que tem preocupação social com os seus trabalhadores, não é? Portanto, a questão dos clientes é uma à parte, porque todas as empresas querem. Onde é que está o teu PIN da Delta que não estou a ver? Mas eu já lhe dou no final. Falta-te o PIN da Delta. Não, mas é verdade, pá, temos que o ver. Agora, nós estamos num tempo diferente, não é? Portanto, temos um tempo diferente e a minha curiosidade está em como é que, a partir de agora, tu vais conseguir que a Delta mantenha esse espírito, não é? Porque, ou seja, o que
quais são os passos que tu vais dar que permitam que isso continue a haver essa percepção sobre a marca? Olha, enfim, o meu avô já faleceu, daqui a nada passaram 2 anos e acredito que não desapareceu, aquilo que é o seu espírito como fundador. Nós, continuamente, em todos os momentos da mensagem do CEO, eu continuo a dizer que é um momento de partilha interna com os colaboradores, não é um momento em que não se fala nele. Em todos nós, enfim, vamos às entrevistas, eu, ou a minha irmã, ou o meu pai, ou o meu primo, e é inevitável, primeiro porque nos perguntam logo, mas a presença, de facto, do meu avô é essencial, na perpetuação da empresa no futuro. Está-se a falar em termos dos valores. Claro, e a forma também, a forma. É óbvio que Ou seja, tu temos perguntas o que é que perceber, diria o meu avô nesta situação? eu acho que eu e todos, não é? Uhum. Mas, portanto, isso mantém também muito vivo, mas à partida não preciso muitas vezes de perguntar porque eu sei perfeitamente o que é que ele faria, não é? Não, e a vida hoje é o que é, já não o temos que seguir em frente e conseguir fazer e levar este legado para a frente. E eu passo-me esta mensagem que a responsabilidade não é só minha, é de todos os que trabalham hoje na Delta de conseguirem fazer esse movimento e essa cultura. Mas depois, na verdade, o tempo julga-nos sempre, não é? E aquilo que eu acho que o meu avô, para além de todas as coisas que ele fez bem, aquela que ele fez melhor foi ser sempre muito consistente. Porque estas coisas levam tempo a construir, não é? Uma imagem leva anos e anos e anos a construir-se uma boa imagem e depois é o nada para se destruir com rumor, com uma asneira, com uma situação mal feita. Portanto, aquilo que eu espero é conseguir continuar com esta consistência, termos uma empresa economicamente viável, saudável, a crescer de facto, a mudar. Nós hoje não há como, não é? Ele não está cá e a forma como tomamos decisões não é a mesma. O meu avô era o dono. E isso é diferente. Eu não sou, não é? Ele era o dono, fazia o que queria. Eu não. Eu tenho nas minhas mãos um brinquedo que, pronto, não é meu e partilho o brinquedo com a minha irmã, com o meu primo, com o meu pai. Portanto, todos juntos trabalhamos. Mas todos hoje somos 4.000, na verdade, que podemos fazer a diferença. Eu acho que essa é a mensagem. É como é que todos conseguimos fazer a diferença. Eu acho que nós depois temos os mesmos valores que o meu avô tinha. Ele sempre vivemos da mesma forma como ele vivia. Portanto, não há de haver uma mudança assim tão grande que mereça sequer o destaque porque nós estivemos mal. Nós seguramente vamos fazer muito bem este papel desta consistência, desta presença na comunidade, não só em Campo Maior, mas da nossa atividade. Temos hoje até na comunidade do Projeto dos Açores, estamos no ICP. Eu até assumi a presidência. Repare que o último ato, a última vez que o meu avô apareceu em público antes de falecer foi na minha tomada de posse como presidente do ICP. O que é um momento também, não sei, é emocional para mim, é especial, não é? Porque nós estávamos há 2 anos no ICP e eu fui convidado para assumir a presidência desta associação, onde estão os maiores da Europa. Nós, na verdade, somos o mais pequeno que lá está, em dimensão de volume de negócios, não é? Eu acho que é uma honra e um privilégio e sei que foi um orgulho para ele que nós, em tão pouco tempo, tivéssemos demonstrado garra e vontade de ajudar e de contribuir portanto, eu acho que é essa consistência na forma como fazemos as coisas que vai ditar, de facto, o futuro. E isso, não vou aqui fazer promessas, mas acima de tudo dizer que os nossos valores se mantêm intactos. É diferente, porque ele não está cá, e isso é incontornável, não é? Eu não o substituo, de certeza. Ninguém o vai substituir, é insubstituível. Mas tu disseste que em termos de liderança passou a ser completamente diferente, porque ele era o dono e ele tomava as decisões que queria. Portanto, no fundo ele tinha a visão, tinha as visões daquilo que queria fazer e rapidamente tomava uma decisão nesse sentido. Não nos tornámos numa empresa burocrática, nem burocrata, de certeza absoluta. Não. Obviamente eu sinto a palavra em inglês empowerment total para tomar as decisões e mover o negócio para a frente. Não estamos longe disso. Agora, acho que tenho que ter. Não me sinto agarrado, nem algemado, acho que não quer dizer nem nada mais disso. preso, não é?
Não, acho que tenho que ter uma sensibilidade diferente. Obriga-me a ter uma sensibilidade completamente diferente. Porque as empresas familiares, como sabem de certeza, vivem Também muito de são. emoções, não é? É emocional, não é só o racional que conta. Uhum. Isso, seguramente numa empresa cotada em bolsa, aquilo dá resultados, está bom, não dá resultados, está mal. Os competentes têm destaque, os que não são competentes e não trabalham vão para a rua. Quer dizer, numa empresa familiar não é assim. E não pode ser assim, porque é diferente, efetivamente. A empresa familiar, não estou a dizer que outras não servem para dar bem-estar, mas serve para Mas nos dar move-se muito mais por bem-estar. propósitos, não é? Sim, e sobretudo também para o bem-estar da família. Nós, Uhum. sim, é termos dinheiro, mas não é Claro. só o dinheiro que nos dá bem-estar, não é? É muito mais coisas, o lado emocional, afetivo, de estarmos felizes, de estarmos realizados também no nosso trabalho, e são tudo preocupações que temos que ter e que na verdade eu tenho que ter no, Uhum. no, no dia a dia quando estou também a gerir a Mas empresa. entre a marca Delta e o café, entre as várias coisas inovadoras que vocês tentaram fazer e que falharam e que estão a fazer e estão a funcionar na Delta, entre todos os produtos que já fazem parte do Delta House, né? Sim. E entre mesmo o próprio Grupo Naveiro, que há uma data de outros negócios, né? Onde é que está o desafio? Onde é que está aquilo que falta fazer e que tu queres fazer o push a seguir? Ou tem a ver com a junção disto tudo e de crescer? Ou seja, qual é o objetivo, não é? Não, No fim, eu acho que qualquer pessoa da Delta que esteja a ver esta entrevista sabe perfeitamente que a minha resposta vai ser: o desafio é chegarmos ao top 10 das marcas de café do mundo. Este é o nosso desafio, é o sonho que ok? temos, que o construímos ainda ao lado do meu avô, porque eu fui repetindo isto, e eu acho que é aquelas coisas do. Quando dizemos a primeira vez, dizem: pronto, o tipo está maluco, não é? Mas agora já vou repetindo tantas vezes que eu acho que já está toda a gente na Delta e fora da Está Delta mais a ou menos acreditar está em que que posição isto vai agora? ser. No 22º, somos a Ah, ok. 22ª maior produtora de café do mundo. Mas a diferença ainda é muito grande. É que depois o top 10, de facto, eles Certo. são muito grandes. Mas essa é a nossa ambição, é levarmos a Espera aí. marca e a nossa empresa para fora de Portugal. Ou seja, conseguimos conquistar, porque isto, enfim, só vamos estar no top 10 do mundo se estivermos no mundo. Ou se meteres os portugueses a beber mais café. Esquece os teus 5. Vamos Sim, passar a se 50. todos nivelássemos por mim, já ajudava bastante para o Vão top ter de 10. beber mais café do que água. Exato. Mas é esse o sonho, é essa a ambição, Ok. é Mas fazer espera, crescer o mas negócio. como é que tu consegues lidar com essa ambição ou com esse propósito em paralelo com... Porque à partida isso pressupõe uma concentração do negócio no café. Ou seja, um Não foco muito grande no necessariamente, negócio. não necessariamente, não necessariamente. Implica que tem que haver um foco muito grande e um trabalho muito grande no café, na qualidade do café, na forma como vamos fazendo crescer a nossa rede de distribuição. Portanto, o segredo é simples, Mas outros negócios não é sabes? desfoque, nesse caso? Não, porque o negócio do café ajuda muito os outros negócios. Nós só temos outros negócios, temos o do café, isso é claro. Mas hoje aquilo que a Delta ou que a Delta House é uma empresa de distribuição Estás a alimentar. dizer, é um cliente que compra café, compra água, Claro, compra claro, azeitonas, compra vinhos, compra uma claro. data E de o que eu coisas. tenho é que ter uma oferta de qualidade para esse cliente que eu já o conquistei. Porque nós, se o meu avô foi inteligente, por um lado, em criar a marca Delta, foi muito inteligente, por outro, em criar uma rede de distribuição fortíssima. Portanto, nós tínhamos esta ligação direta com o cliente. Vivemos com distribuidores, mas também vivemos diretamente nós a servir o cliente. E fizemos isto em Portugal, fizemos isto em Espanha, temos isto em França, temos na Suíça, temos no Luxemburgo, temos em Angola e temos no Brasil, e depois temos uma pequena representação na China, em Xangai. E, portanto, estamos lá. Temos lá a nossa rede de servir o cliente e temos o route to market. Nós, em Espanha, temos 400 pessoas que visitam mais de 15 mil clientes, 15 mil pontos de venda. Portanto, na verdade, aquilo que começámos a fazer foi a perceber: se nós já vamos lá vender café, então vamos também fazer a oferta de outros produtos. E depois, em cada uma destas regiões, a oferta é diferente. Não temos o mesmo portfólio. Nós, em Angola, temos um portfólio vastíssimo, não é? Portanto, quase que se pode dizer que a Delta House é uma estratégia para conseguir chegar ao tal top 10. Sim, é Ou faz uma parte da estratégia de estratégia? reforço daquilo que é a sustentabilidade do nosso negócio, e ajuda-nos a Aumentar pagar a custo resiliência logístico do e a negócio. ajustar a resiliência do negócio.
Na verdade, das primeiras coisas que eu aprendi no meu curso foi a não pôr os ovos todos no É mesmo cesto, diversificação. não é? Portanto, as estratégias de Que é uma chatice, tens diversificação. que levar uma data de cestos para o galinheiro. Mas Sim, ninguém mas fala também não vou dessa parte. sozinho, somos vários a levar, cada um Sim. leva o seu cesto, portanto assim é mais fácil. Se algum tropeçar, é só esse que tropeça e os outros ovos resistem. Sim, faz sentido. E especialmente quando uma empresa começa a crescer, não é? A dependência de um só vertical, não é? Ou um só negócio é perigosa. Aliás, nós na própria Olicip também fizemos isso. Foi uma das coisas que ele disse logo no início: foi, epá, não podemos depender só de. Na altura era um Afinal, cliente, um estamos todos a mercado. pensar mais ou menos idêntico. É. Não, é só demonstra, não é? Coisas completamente diferentes, não é? Que se chegam às mesmas conclusões quando os objetivos são um bocadinho diferentes. É diferente Sem estares dúvida. a escalar uma empresa, um grupo familiar ou uma empresa corporate, ou estás a criar uma startup, ou estás a fazer um projeto Web3 de blockchain. Tocha, eu direi outro exemplo, que é uma floresta com muitas espécies. Uma floresta diversificada é muito mais resiliente que uma monocultura, não é? Claro. Portanto, eu acho que nos negócios é exatamente a mesma Mas a coisa. monocultura tem um preço mais competitivo. É verdade, mas desaparece no instante quando há um incêndio ou quando há uma tempestade, morre tudo. É verdade. Enquanto que na outra só algumas espécies é Só que morrem. estamos aqui a ver vantagens. Yeah. Se calhar não estamos a pensar mal. Criar uma floresta de café. Olha, Rui, muito obrigado Obrigado, pelas foi tuas um gosto. partilhas. Foi muito Foi bom. um gosto ter-te aqui, falar um bocadinho e conhecer um bocadinho melhor a realidade da Delta e também o que tu pensas e os planos que vocês têm para o futuro, e também conhecer um bocadinho sobre o mundo do café. Sim. Nós bebemos tanto café, mas se calhar não sabias muitas das coisas que nós falámos e provavelmente conheces alguém que também não sabe e com quem tu vais partilhar este episódio para ele conhecer mais sobre o café. Rui, mais uma vez, obrigado por teres Obrigado, vindo. eu. Obrigado, Rui. Obrigado a todos. Boa. Dano. Control.